Ei, me fala uma coisa, será que ainda hoje Deus controla a nossa história? Será que nós podemos fazer algo para Deus, mas estarmos longe da sua presença? Será que realmente Ele se importa com as minhas emoções? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Supremacia da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar, porque isso é muito importante. Cada vez que você compartilha ou cada vez que você curte esse vídeo, o YouTube mostra para 5, 10, 20, 50, 100 pessoas a mais. E não esqueça também de entrar no meu grupo do Telegram. Por quê? Porque todas as novidades que eu posto, você recebe lá no grupo Telegram. Porque eu estou fazendo esse ano, em 2022, o Projeto Prosperando. Eu estou lendo um livro por semana. Eu explico esse livro e posto lá também no Telegram. Então, o link vai estar aqui embaixo, ok? Maravilha? Vamos lá, lição de número 9. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros históricos e os livros poéticos da Bíblia Sagrada. É claro que é um compêndio muito grande. Os livros históricos, ele compreende 12 livros, e os livros poéticos compreendem 5 livros. Então é impossível nós estudarmos aqui hoje 17 livros, mas eu tenho lições preciosas sobre esses livros para vocês. Então a leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio capítulo 6, do verso 20 ao verso 25, e depois pulamos para o Salmo 119, do verso 105 até o verso 108. Tópico primeiro. Eu esqueci de falar o tema da lição, né? As histórias e as poesias falam ao coração. Tópico primeiro, as histórias do Antigo Testamento. Ponto 1, os livros históricos. Quantos livros históricos temos? 12. Ele começa em Josué e ele termina em Esdras e Neemias. Esse período, ele dura aproximadamente 1000 anos. Ou seja, ele começa desde a entrada do povo na terra de Canaã, com a morte de Moisés, encerra o período do Pentateuco, encerra-se a Torá e começa um período histórico. O povo entrando na terra prometida pela liderança de Josué. E essa peregrinação do povo de Israel de Canaã até Neemias, até Esdras e Neemias, dura aproximadamente 1000 anos. O que eu aprendo nesses 1000 anos? Muitas coisas, mas eu queria resumir esses 1000 anos em uma frase ou em uma oração. Qual? Deus controla a nossa história. Você precisa entender isso. Deus é um Deus que controla a história. Quando eu olho para a história de Israel, para os livros históricos da Bíblia Sagrada, eu passo a perceber que existe um Deus que não apenas cria algo, não apenas faz algo, não apenas escreve algo. Ele não é simplesmente um dramaturgo que escreve um roteiro e te entrega o roteiro e deixa você atuar sozinho. E ele fica simplesmente na arquibancada ou hoje na frente de um celular, na frente de uma televisão, meramente assistindo a tua atuação. O nosso Deus é um Deus que interfere. O nosso Deus é um Deus que participa. O nosso Deus é um Deus que respeita as suas escolhas, ainda que elas sejam erradas, ainda que elas estejam fora da sua palavra, ele respeita. Mas como ele não simplesmente assiste, ele não fica torcendo, ele não fica vibrando, ele não fica simplesmente sentindo as emoções e incapaz de fazer alguma coisa, ele participa da tua história. Quando você vai para um caminho errado, ele faz de tudo, vamos dizer assim, numa linguagem humana, para que você volte ao bom e velho caminho. Ele fica participando, ele fica atuando, ele quer cooperar contigo.
Então, nosso Deus, quando eu leio essa história, eu aprendo isso, que existe um Deus que controla a nossa história. Não esse controle de manipular, mas ele participa da nossa história. Ele está atuando, ele está participando. E eu ter a certeza de que esse Deus, ele não apenas cria, ele não apenas escreve, ele não apenas pensa, ele não apenas arquiteta, mas ele participa. Isso muda a minha história, isso muda o meu conceito, isso muda as minhas crenças, isso muda os meus valores. Ponto 2. As histórias dos juízes. O povo sai da terra do Egito, agora entramos no período dos juízes. Esse período dos juízes, ele compreende esse período do povo de Israel de 1000 anos. Nós estamos no período histórico. E olha como que Deus foi controlando ou foi participando da história. Nesse período dos juízes, eu aprendo inúmeras coisas, mas eu quero salientar 3 verdades aqui. A primeira verdade, que nesse período é o período da teocracia. O que é teocracia? Teo é Deus, cracia é governo, é o governo de Deus, é Deus governando, é Deus atuando, é Deus participando. E Deus se levanta, aí tem para mim não importa se foram 12 ou 14 homens, mas o que importa para mim é que Deus se levanta homens. E uma outra verdade que eu aprendo, então a primeira verdade que eu aprendo, Deus governa. A segunda verdade que eu aprendo, ele nunca governa sozinho. Ele precisa de mim, ele precisa de vocês. Quem é que governa em casa? É o pai, é a mãe. Quem governa na igreja são os líderes. Quem governa na empresa é o dono, é o presidente, é o gerente. É o líder de produção. Quem governa na sala de aula são os professores. Ou seja, Deus precisa de pessoas para ele governar. Ele nunca vai governar sozinho. Ele não desce aqui, ele não faz as coisas. Ele faz as coisas via homem. Ele depende de mim, ele depende de vocês para governar a história e a sociedade. A terceira verdade que eu aprendo, o perigo da comparação. Porque nesse período dos juízes, era um período teocrático, Deus governando. Mas todas as outras nações tinham reis. E lá no final desse período dos juízes, que dura aproximadamente 400 anos, o que acontece? O povo chega para Samuel e diz: Samuel, eu estou cansado, nós estamos cansados. Por quê? Porque nós já vemos observando ao longo da nossa história que nós nunca tivemos um rei. E eles tiveram um rei. Eles têm rei. Então nós queremos um rei. Preste atenção. Não, o problema não era pedir um rei. O problema era a comparação. Olha o que ele diz lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 4. Nós queremos um rei. Ok, sem problema. Mas é aqui que está o problema. É aqui agora que nasce o erro. Nós queremos um rei como? Ó o grau de comparação. Como as outras nações. O problema, aqui eu aprendo várias lições, uma delas é o problema de comparação. Quando eu começo a comparar eu com o outro, eu me frustro. Eu comparo que o outro é mais bonito do que eu me frustro. Eu comparo que o outro é mais simpático do que eu. O outro é melhor do que eu. O outro fala melhor do que eu. O outro escreve, o outro lê, o outro fala idiomas, o outro tem mais habilidades em algumas áreas. Eu começo a comparar, o outro tem mais dinheiro, o outro tem um carro melhor. Quando eu comparo, quando eu trabalho com uma comparação, eu me frustro. E sabe uma das coisas piores que temos na vida hoje? Que está estragando a sociedade e as pessoas no grau comparativo, são as redes sociais. Porque as redes sociais, o que as pessoas postam nas redes sociais, nunca vai revelar aquilo que acontece realmente dentro de casa, aquilo que acontece na empresa, aquilo que acontece na escola, nas ruas, porque a gente sempre posta coisas sorrindo. A gente sempre vai postar alegria, sucesso, pose de confiança, pose de autoridade, pose de autoconfiança, mas a gente nunca posta o fracasso, as brigas, os problemas. Então se cuida com esse problema da comparação. A comparação está nos levando a uma degradação emocional,
profunda. E quando eu me comparo com o outro, eu começo a me definhar e eu começo a colocar limites para eu vencer na própria existência. Então vamos parar com os graus de comparação. Ponto 3. As histórias dos reis. Agora começa o período monárquico em Israel. E começa com quem? Com Saul. Então, o período monárquico, ele começa mais ou menos no ano 1050, e ele vai até o ano 722. No ano 722, no reinado de Salomão, acontece o cisma. Israel é dividido em dois, Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte dura até o ano 722. O Reino Sul, ele prevalece mais um pouco. Ele prevalece até o ano 600, 606... 687, por ali, aí ele termina definitivamente com a invasão babilônica, aí acaba o período monárquico, acaba esse período. Mas eu quero salientar apenas a história de Saul, que foi o primeiro rei, porque com a história de Saul eu aprendo grandes verdades. Quais? Por exemplo, quantos anos reina Saul? 42 anos. Com quantos anos ele começa a reinar? Com 30. A Bíblia diz, se nós lermos primeiro livro de Samuel, você vai encontrar isso com muita propriedade. A Bíblia diz que o rei Saul, ele reina no seu primeiro ano. No segundo ano, ele reúne uma tropa, ele reúne um grupo de pessoas. E a Bíblia diz que no segundo ano do seu reinado, Deus tira o reinado de Saul. Quando Saul perde a paciência e ele interfere no sacrifício, porque Samuel estava demorando a chegar, ele começa então desesperado, ele interfere, ele faz algo que não poderia fazer, porque ele se apressa, ele fica com medo de Samuel não chegar a tempo, e na hora que ele faz o sacrifício, quando ele exerce algo que não era para ele, quem é que chega? Samuel. E Samuel olha para ele e diz: Saul, que besteira que você fez, porque hoje Deus iria confirmar o seu reinado, mas por essa atitude Deus está retirando o seu reinado. Então olha que interessante, ele reina 42 anos, no segundo ano o reinado dele é tirado. O que eu aprendo? Eu posso estar fazendo algo para Deus, mas longe de Deus, longe da sua presença. Por quê? Porque ele reina um ano. No segundo ano, ele faz essa besteira. Deus tira o reinado dele. E Deus já prepara quem? Deus já tinha um rei para ele, para a nação de Israel. Quem que era? Davi. Mas olha que interessante, presta atenção. Lá no céu, o reinado de Saul já tinha sido retirado. Mas ele estava governando aqui, longe dessa presença. Ele estava governando aqui apenas com a unção, porque a unção Deus não tira, mas a presença ele tira. É por isso que lá na eternidade, muitas pessoas vão reclamar para Jesus: Senhor, mas eu expulsei demônio, é unção, não é presença. Mas eu curei enfermos, é unção, não é presença. Mas eu fiz, é unção, não é presença. O que vai fazer nós subir não é a unção, não é o seu trabalho, não é aquilo que você exerce, é a presença, é o selo que Paulo diz que nós temos, o selo do Espírito Santo de Deus. Então aprenda essa. Eu posso estar fazendo algo, mas estando longe da presença de Deus. Tópico segundo: os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Ponto primeiro, os livros sapienciais e os poéticos. Quantos livros nós temos de sabedoria e os livros de poesias? 5 livros. Olha que interessante. E nesses 5 livros, nós temos basicamente 2 estilos que eles foram escritos. O primeiro é a prosa. E o segundo é a poesia. Fábio, o que é uma prosa? Eu vou explicar aqui. É no popular. Prosa é a maneira que você fala, a gente escreve. Pronto. A prosa, basicamente, vamos falar assim, muito superficial. Eu não estou me importando aqui. O professor de português. Não, eu estou querendo ser simples e objetivo. A questão aqui não é técnica, explicar cientificamente, mas é escrever no cotidiano. É como acontece a vida, como dizia Milton Schwantes, nas esquinas da vida. Como que acontece a vida? Como que a vida é? Como que ela permeia?
como que ela nasce, ela desenvolve, como que ela briga, como ela se relaciona, é no popular. E é tão interessante, então eu aprendo duas coisas. Primeira verdade, quando a Bíblia escreve sobre prosa, a Bíblia tem a minha linguagem. A Bíblia não se importa com uma linguagem super acadêmica, super retórica, ou seja, ela se importa com o meu cotidiano. Ela se importa com aquilo que acontece no meu dia a dia. É por isso que eu disse lá, por isso que eu disse aqui logo no começo, Deus não é um Deus que escreve roteiro, Ele participa do roteiro, Ele está no seu cotidiano, Ele entende a sua dor, Ele sabe o que você sente. Por isso que tem os livros de prosa, é a linguagem do dia a dia. Livro de Eclesiastes, por exemplo, é um livro de prosa, é o nosso dia a dia. Depois nós temos as poesias. Por exemplo, dentro da prosa nós temos também o livro de Provérbios, que eu já ensinei aqui a ideia de Provérbios. Eu já ensinei aqui que Provérbios não é simplesmente uma sentença, mas essa sentença, machal em hebraico, significa, é um resumo acadêmico de algo que acontece no dia a dia. Por exemplo, meu pai dizia o seguinte: olha, quem conversa muito dá bom dia a cavalo. Olha que interessante, é uma experiência humana, é uma experiência da roça, é uma experiência da zona rural, e que trouxeram para o mundo acadêmico. E aí os acadêmicos aprofundam. Aí os acadêmicos vão falar de forma bonita, de forma retórica, de forma mais polida, vai usar um vernáculo mais apropriado. Mas lá na roça vai dizer, ó, quem fala demais, quem fala muito, vai dar bom dia a cavalo, você vai conversar com o cavalo, e o cavalo nunca vai te responder. Ou seja, quem fala muito é um idiota, é um besta, é um insensível. Agora eu vou falar de forma mais polida, é um ébrio, é um bêbado, é um louco, é um insensato, perdeu a sensibilidade humana. Então é essa a ideia. Agora nós temos as poesias. O que eu aprendo com os livros poéticos? Que Deus se importa sim com as minhas emoções. Sabe esse problema que nós estamos enfrentando hoje? Que as pessoas dizem que Deus não se importa com as nossas emoções. Deus se importa sim. Tão verdade é que existe 150 salmos. E esses 150 salmos, quase todos eles, ou eu vou dizer que todos eles, ele afeta o lado emocional. É a emoção que está à flora aqui. É a emoção que está em jogo. Ou seja, Deus se importa com as nossas emoções. Ponto segundo, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Nesses livros eu aprendo 3 verdades. Eu já tenho aula que eu já gravei 13 aulas sobre Eclesiastes, 13 aulas sobre Provérbios e 13 videoaulas sobre Jó. Se você quiser estudar todos esses temas, o livro inteiro, procura aí Fábio Segantin Eclesiastes, Fábio Segantin Provérbios, Fábio Segantin Jó. Você vai encontrar tudo aí, tá bom? Mas aqui eu quero resumir em 3 verdades. Quais verdades eu aprendo? No livro de Eclesiastes, o que eu aprendo? Nenhuma frase ou nenhuma oração, tá? Tudo vai ficar aqui. Pronto. O que o pregador dizia? Eclesiastes significa o pregador. Qual era o teor da mensagem dele? Tudo é vaidade. O que ele queria dizer? Tudo fica aqui. Você não leva nada dessa vida. Tudo fica aqui. Aquilo que você briga por essa caneta, ela vai ficar aqui. Se você briga por essa Bíblia em hebraico, ela vai ficar aqui. Se você briga por um relógio top, ele vai ficar aqui, um relógio da Apple. Se você briga por um computador top, ele vai ficar aqui. Se você briga por algo material, ele vai ficar aqui. Tudo fica aqui, tudo é vaidade. Uma outra coisa que eu aprendo é no livro de Provérbios, princípios vale muito mais do que regras. Aprenda isso. Princípios valem muito mais do que regras. Ou seja, se eu começo a observar os princípios, as regras começam a não perder o valor, mas a rigidez dela se torna algo mais flexível, porque o que importa são princípios, não são meramente regras humanas, porque regras se torna algo inflexível, e se torna algo inflexível, um dia vai quebrar em você. Um dia você vai se dar mal, mas princípios não. Princípios são universais e ele cabe em todos os lugares.
Uma outra coisa que eu aprendo é o livro de Jó, que a dor faz parte do crescimento humano. Se não tiver dor, não tem vida. A vida precisa ter dor. Eu vou viver com dor? Não. Mas a dor estimula o teu crescimento. A dor faz você se tornar um homem e uma mulher de verdade. Precisamos sentir dor, porque o nosso mestre sentiu. Os grandes homens que passaram nessa sociedade sentiram dores. É só você olhar a Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. E aí você começa a ver outros homens, Billy Graham, Nelson Mandela. Foram homens que sofreram dores, mas deixaram um legado. E claro que o nosso exemplo maior é Jesus Cristo, um homem de dor. A Bíblia chama ele homem de dor. Ou seja, ele sentiu a dor, ele sentiu o peso de uma agonia, mas ele entendeu que era a dor que fazia nós, seres humanos, crescermos. Ponto 3. Salmos e cantares. Aqui eu aprendo duas verdades. Primeira verdade, Deus olha para as nossas emoções. É o livro dos Salmos, já falei isso daqui. E uma outra verdade que eu aprendo, também baseado no livro dos Salmos, que louvor não é música. Louvor é um estilo de vida. Aprenda essa. E uma outra coisa que eu aprendo já no livro de Cantares, a família. A família é a maior riqueza que nós temos. Família não se negocia. Família não se vende. Família é a maior riqueza. A primeira coisa que Deus institui, o que ele institui na terra? A família. E o que o diabo está fazendo hoje? Tentando destruir a família. Se ele destrói a família, ele destrói a sociedade. É por isso que hoje o homossexualismo está crescendo, o lesbianismo está crescendo. Por quê? Ele quer destruir a família. E se ele consegue destruir a família, ele destrói ou ele desestabiliza todo o resto da sociedade. A sociedade na escola, a sociedade na igreja, a sociedade na empresa, a sociedade líderes de comunidades locais, ou seja, vai destruindo, porque a família é a maior riqueza. Tópico 3º, uma mensagem ao coração. Uma mensagem de soberania. O que é soberania? Soberania é o ato de alguém governar sem ser questionado, ou seja, mesmo Deus participando da nossa história, ele faz aquilo que ele quer. E quando ele decide fazer alguma coisa, ele não precisa da tua opinião, ele não precisa do seu academicismo, ele não precisa desse anel que você usa, que às vezes você sobe no púlpito e mostra para as pessoas, só porque você estudou teologia. Ele não se importa com isso, ele tira esse anel e ele joga fora. Ele não se importa se você fala bonito ou feio. Ele não se importa se você estudou aqui perto da minha casa em Harvard ou se você estudou aí no meio do mato. Ele não se importa, porque quando ele quer fazer, ninguém impede o seu agir. Isto é soberania. Ele respeita você, mas quando ele quer agir, ele faz. É como um pai. O pai respeita o filho, mas quando o pai tem que agir, ele age. E ele não pede opinião para o filho. Ele não pede a opinião para alguém, ele faz, porque ele entende que aquilo está certo, ele entende que aquilo é um benefício para todos, então ele faz para o bem maior de todos. Isso que é soberania. Outra coisa que eu aprendo dentro da soberania aqui, que Deus, ele nunca empurra, ele sempre guia o seu povo. É só você olhar a passagem das pessoas no Rio Jordão e do Mar Vermelho. Vamos falar do Rio Jordão, quando o povo vai entrar na terra prometida. Ou seja, o povo entra, Deus guia, ele nunca empurra. Uma outra verdade que eu aprendo é o ponto 2. Ponto 2, uma mensagem de sabedoria. Presta atenção, não existe sabedoria longe de Deus. Ponto. Toda sabedoria nasce em Deus. Bíblia, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria longe de Deus. O que existe é inteligência. O homem consegue ser inteligente. Sábio precisa vir de Deus, porque toda sabedoria nasce em Deus. Ponto 3. Uma mensagem de adoração. O que é a adoração? Adoração não é música. Presta atenção. Adoração não é necessariamente música. Fabio, vamos adorar a Deus com um louvor, com uma música? Ok. Eu posso adorar a Deus com a música, mas a adoração não é música em si. Vamos agora é o momento de adoração, aí começa a cantar, e depois que acaba o louvor, não tem mais adoração? Olha o que Abraão disse,
Abraão disse para o moço, lá no sacrifício de Isaac, falou para o moço, fica aqui, porque eu e o menino iremos adorar, e depois de adorarmos, nós voltaremos. Ele foi cantar? Não. Nem playback ele tinha. Claro que naquela época não importava playback, não tinha nada. Ele podia ter levado um violãozinho, umas cordinhas, um berrante. Não, ele não tinha nada. O que era adoração para ele? Matar o menino. Cumprir um propósito. Quando eu cumpro um propósito, eu adoro a Deus. Quando eu faço e cumpro a sua vontade, eu estou adorando a Deus. Então a adoração é muito mais do que cantar. Adoração é um estilo de vida, é cumprir o propósito de Deus. Quando você cumpre o propósito de Deus, você está adorando. Às vezes, a adoração significa dor, significa sacrifício, porque Paulo disse isso. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso é o vosso culto inteligente. Culto inteligente tem que ter dor, tem que ter sacrifício, a pele tem que sentir, o corpo tem que sentir alguma coisa na presença de Deus. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, e até semana que vem, querendo Deus.